Provérbio 9, seja bem-vindo mais uma vez aqui, hein? E aí, tá gostando dessa maratona, dessa nossa campanha de provérbios? Hoje é o provérbio 9, hein? Olha que bênção. Já lemos 8, hein? Hoje é o 9º provérbio, é o 9º dia dessa campanha, a qual serão 31 dias lendo provérbios. Chama muita gente para fazer essa campanha, compartilha depois aqui o vídeo. Lembrando que sempre, todo dia, tem um capítulo da Bíblia para você ler aqui comigo, tá bom? Dessa maneira simples, de uma maneira para edificar a sua fé e vai abençoar muito a tua vida, tá bom? Vamos lá? Diz assim o provérbio 9, ao título: O banquete da sabedoria. Lembrando que se você tem uma Bíblia para acompanhar, acompanhe, se não, vai estar passando sempre aqui no vídeo aqui a leitura para você acompanhar, tá bom? Versículo 1 diz assim, ó: A sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O bispo está falando aí que é para beber vinho? Não. A Bíblia, ela nunca vai orientar você a se embriagar, de maneira alguma. A Bíblia, pelo contrário, quando ela fala para você se embriagar, ela fala para você nas cartas de Paulo se embriagar, mas do Espírito Santo de Deus, do Espírito do Senhor. Tanto que aqui no Provérbios mesmo, quando chegarmos no 20, você vai ver que o vinho, toda vez que falar de vinho, vai falar de perca de sentido. A não ser que você queira perder o sentido, a não ser que você queira ficar fora de si. Mas se você quer ficar uma pessoa ali sensata, se você quer ser uma pessoa sóbria, você não pode se embriagar. Não estou aqui condenando nada, eu estou falando o que a palavra de Deus. Quando a palavra, ela fala aqui, ó, vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que misturei, isso aqui está falando do corpo e do sangue de Cristo. Isso aqui está falando do corpo e do sangue de Cristo. Já é uma profecia do corpo e do sangue de Cristo lá na frente. E quando você vai na igreja, você não bebe vinho, você bebe o suco da uva que representa esse vinho, né? O vinho que Jesus fez ali, a sua multiplicação, transformou água em vinho, não é um vinho alcoólico. Então, eu e vocês temos que ter esse discernimento. Eu não prego, eu não falo sobre cigarro, eu não falo sobre bebida, não é nem por causa de ser pecado, isso não. Eu falo pelo seu bem-estar, eu falo pela sua saúde, porque tudo que começa com um pouquinho, ele se amplia. Então vigie muito, para que você seja muito abençoado, tá bom? Abrindo esse parênteses, porque senão você vê de uma forma literária, veja da forma meditando, para que você seja cada dia mais abençoado, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, o versículo, vamos ler o 6 de novo, né? Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta para si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. O que a Bíblia está falando aqui? Está falando assim, ó, pessoas perversas, elas não gostam de ser repreendidas. Pessoas ruins não gostam de ser chamadas a atenção. Então nós temos que pedir muita direção a Deus e ver se vale a pena mesmo ali você entrar naquela situação. Se for entrar, sempre entre numa situação junto ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai confortar o coração. Eu até falava com os irmãos, lá em Lucas, né, quando o Herodes e o Pilatos, eles mandam Jesus um para o outro ali, e os dois estavam brigados, os dois estavam ali com inimizades. E quando Jesus chegou naquela situação, até a inimizade deles acabou. Se você ler ali no livro de Lucas, até a inimizade deles acabaram. Então, nós temos que fazer tudo, principalmente essa situação com as pessoas perversas, com as pessoas ruins, com as pessoas más, que infelizmente temos muitas no nosso meio, porque o mundo jaz no maligno. Nós temos que ter muita sabedoria do Espírito Santo, tá bom? Vamos lá, versículo 8, ó.
não repreendas os escarnecedores, para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Olha, se você repreende uma pessoa sábia, ele vai te amar. Por quê? Ele sabe que aquilo é para o bem dele. Ele sabe que aquilo é para o bem. Igual um filho, quando o pai repreende, ele sabe que aquela repreensão é para o bem dele. Olha como que o provérbio ele traz ensinamento para tudo na nossa vida, né? Versículo 9. Dá instrução para o sábio e ele fará mais sábio ainda a sua vida. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento dos santos é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Se é sábio, para ti mesmo és. Se é escarnecedor, tu só o suportarás. Olha que interessante. Nós temos que sempre procurar ser uma pessoa sábia. O que é uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia, ela é uma pessoa que busca a bênção de Deus para a vida dela e para levar para as outras pessoas. Uma pessoa que não é sábia, uma pessoa que é uma pessoa tola e um escarnecedor, são pessoas muitas vezes até que conhecem, mas não praticam. São pessoas até que sabem o que é certo, mas não fazem. Então, eu e vocês temos que ser daqueles que sabem e colocam em prática. Bispo, mas eu não consigo sozinho. Peça ajuda ao Espírito Santo e ele vai ajudar você, tá bom? Nós vamos entrar aqui no último bloquinho aqui, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos do provérbio de hoje. Já vamos encerrar a nossa leitura, né? O convite da mulher loucura, olha, essa mulher é uma mulher loucura. O que quer dizer isso? Eu sempre falo que igreja, ela tem aqui o significado pela palavra mulher na palavra de Deus, né? Se você for ler o Apocalipse 12, você vai ver que é ilustrado a igreja como uma mulher, né? O dragão perseguindo uma mulher. Quer dizer, Satanás perseguindo a igreja. Então aqui chama mulher loucura na tradução Ara, né? Fala assim, ó, a loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Tá querendo dizer o quê? Uma igreja que ela é louca. O que é uma igreja louca? É uma igreja que não segue os princípios de Deus. Uma igreja que perverte a lei de Deus, né? E ele fala assim, ó, versículo 14. Assenta-se à porta de uma casa nas alturas da cidade. Toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E os faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Olha que ensinamentos errados. Tá vendo como eu falo para você que, por isso aqui dá para você entender que isso aqui tá falando de igrejas, de ensinamentos. Olha que ensinamento, o versículo 17, ó. As águas roubadas são doces. Ensinamentos que ensinam, apoiam o roubo. Aí fala, né? O pão comido às ocultas, né? As coisas escondidas são agradáveis. Você vê que todas as vezes que fala sobre mulher aqui, principalmente nos primeiros provérbios, ali os 5, 6, o 7 e esse pedaço dele que fala sobre mulher, que fala sobre loucura, adultério, tratando mulher e homem, você vê que a situação sempre está envolvida logo depois com ensinamentos totalmente errôneos, ensinamentos totalmente que desagradam a Deus. E a gente tem que vigiar muito sobre isso. E o último versículo de hoje, para a gente encerrar a nossa leitura, e eu te aguardar aqui no provérbio 10, tá? Porque são 31 dias. Ô bispo, eu acabei os 31 dias, eu li todos. Virou o mês, tá começando outro mês hoje. Eu posso ler o provérbio 1 de novo no dia 1, no dia 2? Pode. Eu tô fazendo assim e tô orientando as pessoas a fazer assim. Todos os meses do ano, você começar de novo provérbio 1, aí depois provérbio 2, aí virou o mês de novo. O mês que for 31, lê um por dia. O mês que for 30, no dia 30 você lê o 30 e o 31. Fevereiro, que é 29, aí no dia 29 você leu o 29, o 30 e o 31. E assim por diante, para abençoar a tua vida. Vão ser ensinamentos que vão entrando dentro do teu coraçãozinho. Combinado? Vamos para o último versículo, aí você acaba aqui e compartilha ele, tá? Vou contar com esse compartilhamento para abençoar pessoas. Eles, porém, não sabem
que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu e vocês temos que vigiar muito, tá bom? Vou ficando por aqui e eu aguardo você no Provérbios 10 para estarmos juntos aqui. Lembrando que tem todos os outros para trás. Se você não leu ainda, entra aqui, tá aqui no canal e nós vamos até o 31 juntos aqui, tá? Ó, beijo no seu coração do seu bispo. Que Deus te abençoe. Até lá.